Salve torcedor, no vídeo de hoje eu trago informações quentes sobre o Wendel e Flamengo, mas antes de ir para notícias é muito importante que você faça a sua inscrição e deixa o seu like fazendo isso. Você estará ajudando este canal. Bora para o vídeo. Simbora, fãs de esportes, vamos falar muito de mercado e aí tem torcedor que já olha para tudo que se posta em rede social e pensa, tá mais próximo do meu time. A gente viu o Wendel aí comemorando e a gente vai falar do Luiz Soares também. Tem uma entrevista muito interessante do Renato Portaluppi falando do Luizito Soares e o que pode acontecer nessa próxima janela de transferência com ele, tá? Vamos começar o nosso Sport Center, vamos começar falando de Flamengo. Antes eu dou boa noite pro André Kfouri. Fala, Kfouri, tudo bem? Oi, Marcela, boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, uma hora só hoje, então vamos andando. Vamos lá, andiamo então. Vamos começar falando do mercado do Flamengo. O empresário do Wendel foi até a Rússia para tentar resolver a vida do meia. Será que ele chega? Valeu, pessoal. Flamengo na preparação para o jogo contra o América Mineiro. Bruno Henrique pode até voltar para essa partida de forma surpreendente, uma recuperação bem rápida. Imaginava-se de 3 a 4 semanas, pode voltar em até 2. Esse estiramento dos ligamentos do joelho e tornozelo esquerdos que ele teve no jogo contra o Palmeiras ainda no início desse mês. O Pedro também pode ser que volte para essa partida. Pedro que vem sendo especulado até em times da Inglaterra como o Tottenham, já teve a proposta do Al Hilal da Arábia, lá o time do Jorge Jesus. Os árabes fizeram uma oferta, 6 vezes o salário que ele ganha atualmente no Flamengo. Ele recusou, mas os árabes podem fazer uma nova investida. Em relação a Claudinho, o Flamengo ainda negocia com o Zenit, sabe que é uma negociação devagar, vai avançando bem devagar mesmo essas conversas com o time russo. O Claudinho faz uma força também para o negócio sair. O Flamengo sempre imaginava entre 15 e 20 milhões de euros esse acordo com os russos. Os russos pedem um pouco mais do que os 15 milhões de euros iniciais oferecidos pelo Flamengo. Então, está mais ou menos nesse patamar. Sobre o Wendel, o Flamengo, pelo que a gente sabe nesse momento, não avançou em nada em relação a esse jogador. Ficou até uma rusga do ano passado, quando o Flamengo tentou demais trazer o Wendel e na última hora ele renovou com o Zenit. Até por isso, o Marcos Braz, na apresentação do Luiz Araújo, disse que não ia nem contatar o Wendel, nem ter nenhum tipo de conversa em relação a esse atleta. De La Cruz, Flamengo também tenta ainda com o River, mas sabe que é mais difícil, multa de 16 milhões de dólares. O River está até na mesma chave do Flamengo na Libertadores. Fica bem difícil essa situação. Pois é, mas olha, a apuração então do Pedro Raul do Raul Moura falando sobre Pedro Raul, a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Do Raul Moura falando sobre o Wendel. O empresário dele viajou até a Rússia para tentar resolver a vida do meia. Será que ele chega mesmo para o Flamengo? E a gente falou ontem que o Palmeiras estava muito interessado no Wendel. A gente tem uma tela para mostrar para vocês porque os clubes estão de olho nesse brasileiro, nesse meia, para voltar para o Brasil. Vamos mostrar. Fãs de esportes, é um jogador muito importante, ele tem 9 gols nessa temporada, 67,9 passes, 1,7 bolas longas, 3,4 dribles. Ontem a gente conversava também com o Gustavo Zupac e ele falava sobre a importância desse jogador. O Palmeiras se assustou com uma pedida inicial e se assustou com o valor, mas o Flamengo não parece ter se assustado não, porque depois, hoje, agora no finalzinho da tarde, as coisas começaram a caminhar, André Kfouri. É muito importante para o Flamengo ter um jogador como esse? É importante para qualquer clube brasileiro que queira se tornar melhor da noite para o dia, em tese, porque o Wendel é capaz disso. A simples presença dele melhora muitas coisas e dá para entender perfeitamente por que 2 clubes que estão entre os mais bem administrados em relação ao orçamento potencial de investimento no Brasil, teoricamente estão aí concorrendo pela possibilidade de contratá-lo, né? Não é uma coisa simples e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ficar um pouco ressabiado, digamos assim, porque às vezes aquele clube que não aparece tanto no noticiário como um interessado com conversas avançadas é quem de fato está fazendo progresso no que interessa, que é a negociação com o clube proprietário dos direitos federativos do Wendel. Eu, assim,
Se você quisesse me perguntar qual time entre Palmeiras e Flamengo teria mais necessidade do futebol do Wendel para resolver carências e se tornar melhor, eu acho, a minha impressão é que o Palmeiras precisaria mais dele do que o Flamengo. Mas é uma coisa muito difícil da gente precisar agora quem tá na frente, quem tem vantagem, e se é que alguém vai conseguir dobrar mesmo essa negociação a seu favor e trazer o Wendel para o Brasil de volta ao futebol brasileiro. A gente fala muito sobre como é difícil conversar com o clube russo, com o Zenit, como eles se fecham em relação a isso, é difícil em relação ao Claudinho também para voltar para o Brasil, mas uma coisa que conta é a vontade do jogador. A gente viu agora há pouco uma imagem aqui na nossa abertura do Wendel dançando e brincando e falando do Gabigol. As informações que a gente tem dos bastidores é que ele assinaria agora com o Flamengo. Isso conta muito também para ele voltar para o Brasil, André Kfouri? Isso conta para as pessoas no clube dele entenderem exatamente o que ele pensa. Mas a gente também já viu, por outro lado, muitos clubes russos e, de maneira geral, no futebol russo, dizendo para os seus jogadores, aqueles que talvez queiram ir embora, olha, fica na sua aí, você tem um contrato assinado, você vai cumprir, a gente não vai te negociar, o nosso plano para você é outro, e de uma hora para outra o jogador se aquieta e as coisas voltam ao normal. É sempre difícil entender direito o que está acontecendo até que as coisas sejam mais concretas. Sim. Não há a menor dúvida, pelo que a gente está vendo aí, que o Wendel tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. A mesma coisa dá para dizer sobre o Claudinho. Porque senão essas negociações elas não permanecem assim no dia a dia. Né? É uma coisa que surge num momento, desaparece no outro, mas quando é todo dia, sempre tem alguma novidade, um dirigente brasileiro falando, trazendo alguma coisa que a gente não sabia, é porque as coisas estão acontecendo, e normalmente mais rápido do que a gente pensa. Mas não dá para saber agora se apenas a vontade do Wendel, por exemplo, será suficiente para forçar, entre aspas, para dizer, olha, eu quero voltar, me ajuda aí, eu falo, o que eu posso fazer também? Não dá para a gente saber agora como que as coisas andam. Pois é, o famoso me ajuda a te ajudar, né? Mas essa última informação de que o empresário dele viajou até a Rússia é algo realmente que pode estar acontecendo uma mudança na vida do Wendel, tá? Olha, uma última informação, porque teve demissão e uma demissão que tem tudo a ver com o Flamengo. O Aguirre foi demitido, o próximo adversário, então, do Flamengo.